Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você como você pode atrair o emprego dos sonhos usando a lei da atração, né? Aqui no caso a gente vai focar bastante nos profissionais que desejam trabalhar, né, numa empresa, né, nesse caso, não tem um intuito mais de empreendedorismo, tal, né, ou mesmo de entrepreneurship ou solopreneurship, que às vezes pode ter, né, determinado podcast ou mesmo determinado vídeo. Aqui no caso a gente vai falar de emprego, de trabalho, né? Trabalhar para alguém nesse caso, que seria o intuito, tá bom? Se não faz muito sentido, talvez não vai fazer muito sentido esse podcast, tá? Já te adiantando o conteúdo que a gente vai trabalhar. Mas nesse caso, quando a gente fala de emprego, né, ele narra bastante a semântica. Então, para você, o que é um emprego? Né? O emprego para determinadas pessoas pode significar algo assim. Pode ser um salário para receber, né, determinado dia do mês. Para outros, ou para outras, vai ser uma oportunidade de crescimento. Para outras pessoas, vai ser um cabide, né? Então a pessoa vai lá, ela faz o que tem que ser feito, ou mesmo não faz, e vai pingar, né, aquele valor monetário, numerário, né, financeiro, na sua conta bancária. E para outros ainda, né, isso significa um começo de algo maior, de uma jornada maior, que pode significar lá na frente até mesmo a pessoa ser promovida e a mesmo criar outras fontes de renda, renda passiva, ou mesmo criar sua própria empresa. Então, o emprego, se a gente pensar, para cada pessoa tem um significado. Por isso que eu estou perguntando no começo já para você, o que é um emprego para você? Usando um pouquinho de filosofia, o que para você, você que está me ouvindo agora, ou um ouvinte, né, um telespectador aí, consegue entender sobre emprego? Né? Então, você tem que ter clareza. Anota no papel, né? Pega um papel, uma caneta. O que é um emprego para você? Primeiro de tudo. Né? Pode ter algumas dos resultados, sentidos que eu falei agora. E nesse caso, quando a gente pensa sobre isso, com o emprego. Agora a segunda pergunta. Com o emprego, o que você quer? Qual que é o próximo passo? Como assim é o próximo passo? O próximo passo é o dinheiro que você vai receber, né? Vamos colocar bem direto ao ponto. O dinheiro que você vai receber, você vai usar para alguma coisa. Ah, Diego, é para me sustentar, para pagar minhas contas. Legal. Todo mundo tem que pagar conta. Eu, você e qualquer pessoa. Só que ao mesmo tempo, você vai pagar conta de quê? Né? Vai ter aluguel? Vai ter condomínio? Vai ser o financiamento imobiliário da sua casa, do seu apartamento? Vai ser comida, alimentação? Vai ser escola dos seus filhos? Vai ser combustível, né? Gasolina para sua moto, seu carro? Vai ser, por exemplo, uma viagem, vai ser investimentos, vai ser você comprar um curso, comprar um livro. Para que vai ser esse dinheiro? Para gastar na cerveja do final de semana, no churrasco e não guardar, né? Cada um vai ter uma administração disso. Então, o emprego, olha que interessante, vai trazer, como se a gente pensasse numa linha temporal, né? Até várias culturas das antigas civilizações, vamos pensar, tanto os egípcios, os sumérios, você vai ter ali os Anunnakis, Atlântida, eles vão narrar isso como se fosse a linha do tempo, né? E essa linha do tempo, ela pode ser quebrada, né? Tem até um filme, que se não me falha a memória, acho que é Deuses do Egito, eu recomendo porque tem bastante coisas das escolas iniciáticas, inclusive no filme, você vai perceber o quão os deuses eles eram mais altos, tem toda uma simbologia por trás, o sistema tá ali, muitas coisas do sistema, da Matrix mental, mas tem uma parte, uma cena que não me falha a memória, tem lá que é da linha do tempo. Então a linha do tempo o quê? Para você tricotar, vamos dizer assim, né? De uma maneira diferente. Eu acho que foi esse filme, mas teve uns outros também que falaram sobre isso. Se eu lembrar, eu volto aqui para te dar outra dica de filme. Mas enfim, por que eu quero dizer isso? Uma coisa, então uma razão gera uma consequência. Então uma causa gera um efeito. E nesse exato momento, o que esse emprego, né, vai trazer? Essa segunda pergunta. O terceiro, se você quer tudo isso, que é a segunda pergunta, como que você vai chegar nesse ponto? E aí entra a lei da atração, né? Então, para você chegar num emprego que consiga gerenciar, te trazer, manifestar todos esses desejos que você quer transmitir através daquela oportunidade profissional, o que você tem que ser, ao invés de você querer só aquilo, né? Então, não é algo de posse, mas o que eu tenho que melhorar? Então, o que eu tenho que me tornar para eu conseguir chegar naquela oportunidade que eu tanto quero? Tem muito mais a ver com o que você se torna do que o que você quer, assim por diante, né? Então, por exemplo,
Se você é uma pessoa que não fala inglês, você vai ter que aprender a falar inglês. Adianta eu aprender um espanhol? Não. Adianta aprender um mandarim? Não. Você tem que aprender inglês, né? O que acontece com muitas pessoas é a hiperatividade, ansiedade tremenda, então falta de foco, faz com que a pessoa que está começando, às vezes começou um curso, às vezes começou a ver aulas gratuitas, tem um monte de aula, né? Você vê aí no YouTube ou mesmo outras redes sociais, onde a pessoa está ali contribuindo, né? Até tem um curso até mais avançado, mas você vê ali, se você fizer um dever de casa devagarzinho, você vai conseguir falar, você vai conseguir se expressar, mesmo se comunicar, né? Como falar? De uma maneira básica. Então, assim, foca, entendeu? Se é isso que você quer. Outra coisa, se você precisar, por exemplo, às vezes de uma faculdade, aí você vai ter que precisar de um investimento. Mas aí, no caso, você pode o quê? Ver, né, falar, opções. Você, ao mesmo tempo, criar oportunidades, né? Às vezes, por exemplo, você quer agora, mas será que você precisa agora? Você consegue uma vaga agora e consegue fazer a faculdade depois? Alguma coisa nesse sentido, sabe? Ou mesmo se você precisa mesmo da faculdade, será que na verdade você não consegue investimento também da empresa para conseguir pagar, sabe? Tem algumas coisas que acontecem nas empresas, né, que também conseguem fazer isso. Eu lembro no RH, na multinacional que eu trabalhava, a gente conseguia fazer isso, né? Então, o empregado conseguia pagar uma parte, a empresa pagava outra parte. Também tem isso, olha. Então, a gente começa a gerar mais opções. Pode ser em relação, por exemplo, um emprego dos sonhos, às vezes em outro país, em outro condado, outra província, outro estado, outra cidade, né? E isso vai o quê? Demandar de você uma mudança física, geográfica, e até às vezes cultural, né? Por exemplo, se mudar de país, vai ser um outro país, né? Então, por exemplo, tem várias pessoas que nos escutam, nos assistem aqui no Alquimia da Mente, né, no nosso podcast, que são de vários países. A gente já impactou, né, até das nossas métricas aqui, mais de 95 países. São pessoas que nos entendem, né? E, então, assim, são pessoas com diversos tipos de mentalidade. Mas o que elas estão trabalhando em vários países, mais de 95. Então, assim, cada um trabalha de um jeito. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero fazer com que você pense comigo aqui? Para atrair, né, o emprego dos seus sonhos, você vai ter que se tornar alguém que você ainda não é. Você vai ter que mexer, por exemplo, que a gente fala, tem uma metáfora, né, com a vara, né, naquele ninho de moscas, de abelhas, né? E aí, no caso, vai vir alguma consequência sobre isso. Tornar-se um novo profissional, né? Então, ao invés de você ir atrás, você se torna e essas oportunidades chegam até você. Logicamente que não é assim, eu vou ficar sentado aqui esperando a oportunidade aparecer no meu LinkedIn, o meu currículo ser feito automaticamente, porque o universo, né, Deus, Buda, Krishna lá, o grande arquiteto do mundo, vai fazer com que tudo aconteça. Não, não é assim que eu estou falando para você fazer, né? A nossa linha é diferente. A gente sempre fala isso. Existe o seu próprio esforço, o universo também pode fazer a parte dele, né? Eu vou usar o universo aqui, mas é só de cunho didático. Mas assim, é para te ajudar, então você tem que ser a gente fala em inglês, é o 50-50, né? Então 50-50, você tem que fazer a sua parte também. Então você vai ter que, por exemplo, também ir atrás, andar bastante, distribuir currículo, procurar oportunidades, LinkedIn. Hoje em dia, o que tem de sites de oportunidades profissionais, antigamente, por exemplo, era muito papel, né? Até eu estava brincando ontem, a gente tinha o cargo, né, a oportunidade de trabalho de office boy, né? Se você é da época, você sabe quem que era o office boy, né? E vários office boys, inclusive, né, histórias de sucesso aí, se tornaram presidentes de empresa. Então, assim, não é porque, na verdade, você não teve condições, né? Eu sempre falo da minha própria história, que eu passei muita necessidade, né? Passei fome também. A gente passou muita dificuldade financeira. Não é porque que, na verdade, você tem as suas dificuldades que você não vai conseguir chegar onde você quer. O mesmo da família que você veio, do bairro que você veio, com a pobreza que você veio, material, né? Não a pobreza mental ou espiritual, não. O grande lance é o quão forte você é para mirar, né? Então, como se fosse uma arqueira, um arqueiro, pegar seu arco e flecha, arquétipo de Sagitário, melhor ainda, você mira no lugar certo e aponta e vai. No meio do caminho vão ter dificuldades? Vão ter desafios? Vão ter inimigos? Né? Eu sempre gosto de falar isso. Sim, vão ter pessoas que não vão querer o seu sucesso. Inclusive vão ser pessoas muito próximas a você, porque vão ficar com inveja. Né? Por isso, até para te ajudar com essa reprogramação mental, né, eu quero proporcionar para você uma ideia, né, uma estratégia, clicando no primeiro link da descrição.
clica lá que vai ter algo para te ajudar. Porque muitas das vezes o que falta é algo simples. Mas como eu sempre falo, é o simples que atrai algo revolucionário. Tanto que tem uma frase do Leonardo da Vinci, né, que a simplicidade é a máxima da perfeição. Quando a gente estuda, tem até a biografia aqui do Walter Isaacson, né, do Leonardo da Vinci, recomendo você ler também. A gente vai... ele, né, comenta sobre os vários sketches, os rascunhos. Né? O Leonardo ele fez muita coisa, ele foi muito polivalente, mas ao mesmo tempo ele deixou muita coisa sem fazer. Né? Mas pelo menos ele fez. E é isso, essa provocação que eu quero deixar aqui pro final. Para que você comece a fazer, e esse fazer vai te levar para o emprego dos sonhos que você tanto deseja, mas se tornando quem você quer trabalhar, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!